Olá a todos, bem-vindos a esse momento de aula científica patrocinado pela Zambon. A Zambon é uma multinacional italiana no Brasil há mais de 60 anos. Meu nome é Marcelo Avé, sou o gerente médico da empresa e vamos estar apresentando uma aula de um tema bastante interessante, que é a colestase induzida por drogas, né, um desafio diagnóstico, casos de manejo bastante difícil. Vocês vão ver que há bastante ciência e experiência por parte do nosso palestrante, mesmo que ainda você tenha a necessidade de mais e cada vez mais estudos, né, no manejo dessa condição. Nosso palestrante de hoje será o Dr. Raimundo Paraná, médico hepatologista, professor titular da Universidade Federal da Bahia, na mesma cadeira, médico pesquisador do Grupo DOR, e ele já ocupou a cadeira como ex-presidente da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Então, gostaria de convidar o Dr. Raimundo Paraná. Por favor, Dr. Raimundo, pode nos brindar com sua aula, com seus conhecimentos, seus casos clínicos, e que todos tenham um bom proveito. Muito obrigado a todos. Olá a todos. Inicialmente quero agradecer aos organizadores deste importante evento, como também a Zambon, pela oportunidade de estar aqui presente. Vamos discutir um tema que eu considero ainda com grandes lacunas no nosso país, que é a colestase por droga, dos mais importantes, transversal, ele permeia todas as especialidades. Eu acho que muito pouco debatido, muito pouco diagnosticado, até porque nós temos no país poucos centros que lidam com uma linha assistencial voltada para a DILI, para a hepatotoxicidade e, consequentemente, para a colestase. Vamos começar falando sobre o que significa a DILI, já que colestase por droga é uma das muitas manifestações da DILI. DILI é a Drug Induced Liver Injury, ou seja, uma reação adversa com dano hepático, na maioria das vezes imprevisível, causada por drogas ou xenobióticos. Ela pode ser leve, pode ser grave, pode ser hepatocelular, vascular, metabólica, aguda, crônica e colestática, tanto aguda quanto crônica. Em função do nosso viés cultural de automedicação no país e também, atualmente, pela desenfreada propaganda enganosa nas redes sociais, também por falsas especialidades médicas que alardeiam novos tratamentos para perda de peso, ganho de massa muscular, a DILI se tornou muito mais complexa, porque agregou a ILI, ou seja, Herbal Induced Liver Injury, a doença hepática induzida por erva, que hoje, em termos de publicações, se tornou mais frequente do que a própria DILI, que é muito mais voltada às drogas alopáticas. E também passamos a ter um espectro de manifestações muito maiores do que nós tínhamos. Hoje nós temos um quadro semelhante à NASH, que está associada à ILI ou à DILI. Temos doenças vasculares, a indução do retículo endoplasmático, a hepatite autoimune-like, muito mais frequentemente do que víamos anteriormente, a elas se somam o que nós já conhecíamos, que é a DILI hepatocelular, a DILI colestática e aquela que tem componentes de hepatocelular e colestática, que são as mais frequentes. Não é DILI-ILI, não é algo infrequente. Se vocês observarem, em termos de incidência, de 2,5 a 14 casos por 100 mil pessoas na população geral. Não é nada infrequente. É a principal causa de não aprovação de drogas ou de retirada de drogas do mercado. E tem um diagnóstico diferencial difícil, porque ela mimetiza uma série de outras causas de agressão hepática. Portanto, para se fazer o diagnóstico de uma DILI ou uma ILI, além da questão temporal do uso do medicamento, da erva, ou do insumo vegetal, ou do suplemento, e o aparecimento dos sintomas, temos ainda que afastar todas as outras causas de doença hepática. ILI e DILI são a principal causa de insuficiência hepática fulminante na Europa e nos Estados Unidos. E no Brasil, um estudo recentemente publicado pelo nosso grupo, Genário Santos, é a segunda causa. Fica logo abaixo da doença, a hepatite fulminante criptogênica ou idiopática, ou de causa indefinida.
que seguramente boa parte está associada ao consumo de ervas e ao consumo de medicamentos que não foi relatado. Portanto, é algo que tem grande impacto. Para a gente falar de colestase por droga, a gente começa contextualizando o que é colestase. Colestase tem um conceito fisiológico e um conceito clínico laboratorial. O conceito fisiológico da colestase é simplesmente a redução do fluxo biliar. E esse fluxo biliar ele vai depender da força propulsora que leva os componentes biliares do hepatócito, colangiócito até o ducto biliar e da permeabilidade das vias biliares, que pode começar desde a membrana até o ducto biliar, hierarquicamente escalonado do mais simples ao mais complexo, do menor para o maior. O que significa que você pode ter uma colestase por uma disfunção de transporte, você pode ter colestase por uma lesão hepatocelular e você pode ter colestase por uma obstrução propriamente dita. O que eu mencionei anteriormente está melhor explicado aqui. Se a gente tem uma agressão aqui mais no lóbulo, que atinge mais o sinusóide, nós vamos ter um quadro mais hepatítico, semelhante a uma hepatite viral. Se a gente tiver uma forma que é uma agressão mais nos ductos biliares ou na junção entre os hepatócitos que formam o primeiro esboço de ducto biliar, nós vamos ter uma forma colestática. Se tivermos componente dos dois, vamos ter a forma mista. Conceitualmente, a hepatite por droga atinge ou o hepatócito ou os pequenos ductos biliares, mas, atualmente, alguns relatos têm levado em consideração a possibilidade de ductos biliares maiores serem também atingidos pela DILI, serem também alvo da DILI. Do ponto de vista laboratorial e clínico, são as manifestações clássicas de uma colestase. Paciente com prurido, com astenia, com perda óssea, pele seca, icterícia, xantomas e chantelasmas, e a icterícia, obviamente. E do ponto de vista laboratorial, elevação das enzimas colestáticas, do tipo fosfatase alcalina, dos ácidos biliares, muito importante no diagnóstico das BRICS e das PIFICs, algumas outras enzimas, como a gama-GT, ou gama-glutamina transpeptidase, muito usada no Brasil, e outras mais usadas no exterior, como a 5-nucleotidase e a leucinoaminopeptidase. Além da hiperbilirubinemia conjugada, obviamente, e da bilirrubina delta, que nos dá uma ideia interessante de prognóstico e temporalidade, e da hipercolesterolemia às custas do HDL colesterol na colestase crônica. Nós temos também os marcadores histológicos da colestase, alguns deles que lembram mais a colestase obstrutiva, como é o caso do infarto e do lago biliar, e outros que são mais universais, que atingem as colestases hepatocelulares, como é o caso da colestase por droga, e também as colestases obstrutivas. A que mais se associa e que é mais clássica da colestase por droga é a colestase pura. Vocês veem um parênquima hepático aqui limpo, sem nenhuma infiltrado inflamatório, mas impregnado por bile. Aqui vocês têm o mesmo aspecto, porém já com plugs biliares. Isso pode ocorrer na colestase por droga, também na obstrutiva. A proliferação ductular também é universal, mas quando ela é muito intensa, a gente pensa mais em obstrutiva. Aqui está o infarto biliar, que também é mais comum na obstrutiva, e uma outra forma universal, que é a colatostase, a presença dessas células balonizadas com citoplasma mais claro, às vezes o núcleo rechaçado. Isso aqui é resultado da alteração da permeabilidade do hepatócito por ácidos biliares, e isso faz com que essa célula vá posteriormente desaparecer, sofrer um processo de apoptose. Isso é muito visto nos casos de colestase crônica. A classificação da colestase induzida por drogas, então, ela passa por uma forma hepatocelular e uma forma meramente ductal. Na forma hepatocelular, nós podemos ter
uma colestase concomitante com uma hepatite, ou podemos ter só a colestase pura. A forma ductal, ductular, pode ser aguda, pode ser prolongada, pode ser ou não ductopênica. O que é importante chamar a atenção é que sempre que nós tivermos uma colestase por droga, não tenham ansiedade na resolução rápida. Ela demora para resolver. Por definição, é uma doença demorada. Ela não é crônica, ou pode não ser crônica na maioria das vezes, mas ela é demorada. Além desse amplo espectro histológico, a gente tem a possibilidade até de piorar nos primeiros meses. E a gente vai se preocupar mesmo se passar de 12 meses e não tiver obtido a resolução. Esse é um conceito bastante interessante, que é o conceito de Wallace, da década de 80, que é o ménage à foie. O ménage à foie significa que quando você tem um dos componentes da tríade portal, duto, artéria, veia, quando um deles é danificado, o outro pode ser danificado. E esse conceito tem sido visto também na colestase por drogas. É muito interessante porque isso também está sendo valorizado em outras doenças portais, como a venopatia obliterativa portal. Na dílise colestática, a fisiopatologia depende de 3 estratos diferentes, cada um deles com fatores diferentes. Um deles que pertence ao hospedeiro, significa a idade do hospedeiro e o sexo. As mulheres mais velhas têm mais tendência a fazer colestase, doença menos grave, né? Mas também há aspectos do status imunológico e genético do hospedeiro e do metabolismo. Pacientes com síndrome metabólica são mais susceptíveis a qualquer tipo de dílise, incluindo a colestática. Os aspectos relativos à droga, que é as vias de metabolização dessa droga, o seu peso molecular, a sua lipoafinidade, a dose e a duração, e os ambientais. O principal deles é o consumo de álcool, mas algumas questões dietéticas que levam à sarcopenia, desnutrição e por aí vai. Quando nós olhamos a histofisiologia hepática, a gente está vendo aqui o espaço de Disse do sinusoide, as células sinusoidais das células de Kupfer, a membrana basolateral. Quando a gente tem uma agressão por droga, essa agressão pode começar aqui no primeiro esboço de canalículo, que é resultado da junção de 2 hepatócitos para a excreção contínua de componentes biliares. E isso pode evoluir para e podemos ter também uma forma propriamente tóxica da colestase, onde há um impedimento, uma dificuldade no transporte dos componentes biliares do sinusoide para o hepatócito, um transporte através do hepatócito até o ducto biliar, no processamento metabólico dos componentes da bile e no transporte do hepatócito para a luz canalicular. Tudo isso pode acontecer no caso de DILI. Então, há diversos fatores que podem explicar a DILI e cada droga tem 1 ou 2 fatores preferenciais, conseguem alterar o mecanismo de transporte de componentes biliares de formas diferentes. Então, vamos lá. Isso pode ser por inibição de transportador canalicular, isso pode ser por uma desorganização do citoesqueleto da célula, é o que vai gerar, por exemplo, o corpúsculo de Mallory, que a gente vê muito na dílise colestática, na zona 1, e que chama a atenção do patologista acerca da possibilidade de ser uma colestase por droga. Nós vamos ter o espessamento daquela membrana que eu mostrei anteriormente e a redução de expressão de transportadores através de membranas e que levam à retenção de componentes biliares. Esses transportadores, hoje a gente conhece muito mais do que conhecia, são diversos, são muitos, cada droga tem afinidade por transportadores diferentes, e aí os aspectos genéticos têm uma importância imensa, porque a depender da carga genética do indivíduo, ele pode ter mais ou menos transportadores, pode ter transportadores mais funcionantes
ou menos funcionantes, e uma vez exposto a uma determinada droga, ele desencadeia a doença. Esses são os transportadores de sais biliares, esses transportadores são diretamente afetados por algumas drogas. Então, aqui um exemplo clássico de drogas que inibem o BICEP, um deles, a ciclosporina, a glibenclamida, que ainda é muito usada no Brasil, e a própria rifampicina, que a gente usa para tratar prurido, mas que, paradoxalmente, pode levar à colestase. Nos mecanismos de lesão colestática, a gente tem, sem dúvida, uma redução do fluxo biliar. Pode não ser obstrução, mas a redução do fluxo biliar. E por isso tem estímulo à proliferação colangiocítica. Inibição direta ou indireta das proteínas exportadoras de sais biliares, como eu acabei de mostrar. Inibição do feedback negativo. Esse mecanismo de feedback negativo significa, se eu tenho muito sal biliar, eu paro de produzir sal biliar. Esse feedback desaparece, o hepatócito continua produzindo, apesar de ter retenção desses sais biliares no hepatócito e de ter também ácidos biliares elevados no sangue. Indução de genes relacionados à síntese de sais biliares, o que contribui ainda mais para a produção dessas substâncias que não estão sendo exportadas. Isso leva ao quê? Ao acúmulo de sais biliares lipofílicos, e aí, dentre eles, vamos falar desses especificamente lipofílicos, que têm uma ação detergente no hepatócito. Eles alteram a permeabilidade da membrana, permitem a entrada da água, causam aquela colatoestase que eu mandei anteriormente. Essa célula ela é programada para morrer por apoptose. Ao morrer por apoptose, essa célula é fagocitada por uma célula de Kupffer. Uma vez fagocitada, há liberação de citocinas. Essas citocinas acordam os miofibroblastos, ou melhor, acordam as células de Ito, que se transformam em miofibroblastos e começam a produzir fibrose. É por isso que a fibrose vai muito rápido nas doenças colestáticas. Nas doenças obstrutivas, o indivíduo pode ter cirrose 3 meses depois da obstrução ter iniciado. Em modelos experimentais, a mesma coisa. O lado positivo disso é que esse é um tipo de colágeno que pode ser também rapidamente absorvido se a gente resolve o problema do paciente. O acúmulo dessas substâncias também leva à disfunção mitocondrial, e aí leva a célula à morte e à necrose hepatocelular propriamente dita. Os fatores de risco para a lesão colestática são todos aqueles que podem ameaçar a excreção biliar. E aí tem todas aquelas mutações que a gente vê nas BRICs e PFICs. O paciente é absolutamente normal, mas quando ele é exposto a uma condição que altera ou que exige um maior transporte ou que altera a funcionalidade dessas proteínas, ele desencadeia uma colestase franca. O HLA predispõe à colestase, mas também pode ser fator de proteção. Sexo feminino e gravidez, como a gente sabe, é o caso, por exemplo, da colestase gravídica. E o outro fator de risco é a idade. Como eu mencionei anteriormente, quanto mais velho o indivíduo, acima de 55 anos, menor é a chance dele ter as formas hepatíticas, que geralmente são mais graves. Maior a chance dele ter a forma colestática ou mista, que geralmente são menos graves. O outro lado da moeda é que essas formas colestáticas ou mistas, elas são mais propensas à evolução para cronicidade. A duração da DILI colestática é lenta, não tenham pressa em resolver. Não se apavorem com o paciente que parou de usar a droga e que 3, 4 meses depois ainda está em ictérico. A maior chance é que ele venha a resolver lentamente, e ele pode até piorar nos primeiros dias, nos primeiros meses. Claro, há risco de se tornar crônica, e o risco de cronicidade da DILI está associado a 3 fenômenos. Primeiro, fenômeno vascular, que por definição é uma doença crônica, a doença veno-oclusiva, a doença, a síndrome de obstrução sinusoidal e a venopatia portal obliterativa. Todas elas, por natureza, são doenças crônicas. A hepatite autoimune induzida por droga, por natureza, é uma doença crônica, curável.
foi imunossupressão, mas é crônica. Já a DILI, ela pode ser crônica quando ela se associa à ductopenia, e nem toda a DILI é ductopênica. Quando ela tem uma Venous Bile Duct Syndrome, que é a síndrome de varredura e ducto biliar, aí sim nós vamos ter situações difíceis. De uma maneira geral, de cada 100 pacientes com DILI, hepatocelular ou com colestase mista, em torno de 10% vão evoluir para cronicidade. Mas se a gente pegar aqui só a forma hepatocelular, 9% só evolui para cronicidade, e nessa conta aqui estão os pacientes com hepatite autoimune-like. Quando a gente vai para a forma colestática ou mista, um pouquinho mais, até 9% evolui para cronicidade. Nesta conta estão não só os pacientes com formas de autoimunidade, mas principalmente com as formas ductopênicas, como foi anteriormente mencionado. Na maioria das séries de hepatotoxicidade no mundo, eu estou citando aqui a da Espanha, porque nós temos uma proximidade maior em função do consórcio latino-americano com Málaga, a amoxicilina clavulonato está no topo da lista. Por isso que os hepatologistas têm receio na prescrição dessa droga para pacientes com doença crônica de fígado. Mas outros medicamentos, como isoniazida, rifampicina, azatioprina, eritromicina, também podem causar essa forma colestática. Já nas formas mistas, na Europa, existe a clorpromazina, que também pode dar só a forma colestática, mas mais comumente dá formas mistas, e a sertralina, haloperidol e outros mais que são utilizados, incluindo os inibidores da ECA, tão utilizados no Brasil. Da mesma maneira, os anti-inflamatórios não esteroides entram nessa lista, e a azatioprina. Como eu mencionei anteriormente, o HLA pode ser um fator que predisponha, como pode ser um fator que proteja o indivíduo de uma toxicidade por determinada droga. O problema do HLA é que ele tem muito pouca praticidade. Primeiro, pelo custo, segundo, pela temporalidade, e terceiro, porque a previsibilidade é muito baixa. O fato de ter um HLA que seja favorável a uma determinada hepatotoxicidade não quer dizer que o indivíduo vai desenvolver. Então, na prática clínica, ele é pouco utilizado. Na colestase pura, muito importante chamar a atenção para isso daqui. Algumas drogas, sobretudo estrógenos e andrógenos 17 alquilados. Hoje nós estamos com uma parcela grande da população se submetendo à terapêutica de reposição hormonal precoce, com implantes hormonais, e temos também esse absurdo que é o uso de androgênicos, que são as conhecidas bombas, que são utilizadas por profissionais venais, profissionais desonestos, como uma reposição hormonal falsamente criada para justificar essa prescrição em pacientes jovens, mas que, na verdade, a prescrição se dá para que esses pacientes se sintam satisfeitos com o ganho de massa muscular que eles vão ter e a perda de peso. Não é dito, geralmente, esses pacientes, essa é a minha experiência, os que chegam para mim já adoecidos porque usaram essas drogas, seja com colestase, seja com outras doenças hepáticas, doença vascular, tumor de fígado, etc. O prescritor nunca fala dos riscos, só fala dos benefícios, porque o prescritor ele tem um viés que se chama comércio e não tem nenhum compromisso com a verdade científica, não tem nenhum compromisso com a ética. E isso está fazendo muitas pessoas adoecerem. Também aqui nos estrógenos, doses cavalares de estrógeno, e por aí vai. O que acontece com os hormônios é que eles têm sítios específicos de transportadores, cada um deles age de uma maneira diferente, como também qualquer outra droga. Então, até a progesterona, que mais raramente está implicada em processos colestáticos, e a gente fica mais tranquilo quando o paciente está usando um diomirena, por exemplo, e ele tem uma colestase, mas, em tese, tanto a progesterona quanto o estrógeno pode dar uma série de outras drogas
por inibições em sítios e em proteínas transportadoras diferentes. Como tratar um paciente que nós diagnosticamos ou suspeitamos fortemente se tratar de uma DILI colestática? Nós temos 3 cenários diferentes a abordar. O primeiro, as medidas gerais do conhecimento da epidemiologia. A medida geral passa, obviamente, pela suspensão da droga suspeita e por buscar na literatura médica informações sobre aquela droga, a forma com que ela apresenta a toxicidade, a intensidade dessa toxicidade e as suas interações medicamentosas com potencial nefasto. Isso é bem mais fácil para drogas alopáticas, isso é complicadíssimo para as ervas e os suplementos alimentares. Primeiro, que os suplementos alimentares, quando causam esse tipo de problema, geralmente no rótulo não tem exatamente o que está na fórmula. E a gente tem que levar esse suplemento alimentar para um laboratório que possa fazer cromatografia gasosa e encontrar a droga que está causando colestase. Olha, no mundo todo, há vários relatos, 25% dos suplementos proteicos que são utilizados para fitness têm contaminações com várias substâncias, principalmente com anabolizantes. É assustador, mas eu já tive alguns pacientes e em todos os casos que eu tive, nós encontramos algum tipo de anabolizante dentro da fórmula que não estava no rótulo. Isso é bem conhecido na literatura médica, não só do Brasil, mas também de fora do país. A outra questão é na questão das ervas e dessas composições, essas formulações modistas, que às vezes tem 20, 30 ervas diferentes, algumas delas com potencial hepatotóxico. Vou citar algumas aqui: centelha asiática, maca peruana, óleo de cártamo e tantas outras mais. O que ocorre é que a gente tem muito pouca documentação científica porque não há estudos com esses medicamentos. E cada profissional tem a sua verdade, né? Cada um tem a sua fórmula. Não tem, se o indivíduo for a 10 profissionais diferentes que praticam esse tipo de, não vou chamar de medicina, mas esse tipo de abordagem no paciente, se o paciente for 10 profissionais, ele sai com 10 fórmulas diferentes e 10 conceitos diferentes. Porque como não é ciência, é seita, e seita, cada um tem a sua, e não precisa explicar ao paciente por que ele está fazendo isso, apenas submeter o paciente ao risco, sem que o paciente seja esclarecido claramente sobre isso. Depois, o tratamento da própria doença, que é o tratamento da colestase, e, por fim, o tratamento do prurido. Então, nas medidas gerais, a retirada da droga, ou drogas suspeitas, é universal. Tá? Lembre que uma pequena proporção dos pacientes pode progredir para insuficiência hepática e morte, mas não é o habitual. Os pacientes mais idosos, que no passado nós pensávamos que tinham maior influência, maior risco de morte e mortalidade, na verdade não tem. Eles têm maior chance de doença prolongada e de doença crônica, mas não tem maior mortalidade. Vamos conversar agora um pouco mais sobre a DILI colestática e fatores prognósticos. Bom, a doença mista é pior do que a doença colestática pura em relação a prognósticos. E, particularmente, a colestase induzida pelos andrógenos anabolizantes, ela é mais complexa. Geralmente é uma colestase que não eleva a gama-GT, uma colestase grave, e que tem muitos pacientes que desenvolvem insuficiência renal aguda por necrose tubular renal em função da nefrose colêmica. Esses pacientes devem ser mantidos muito bem hidratados, não devem ter hipotensão arterial e a hidratação é a chave para manejar o rim desses pacientes. Eles têm propensão a desenvolver uma necrose tubular. Quando você tira a droga e o paciente está piorando, progride, aí você individualiza o tratamento. E aí a gente tem algumas questões. O uso do ácido ursodeoxicólico,
na ausência de estudos controlados. O uso de corticoide na ausência de estudos controlados. E outras opções mais. Há um racional para o uso do ácido ursodeoxicólico nas colestases por droga. Esse racional passa pelo fato do ácido ursodeoxicólico estimular a secreção hepatocelular, tirar da célula os componentes tóxicos. Isso inclui a inversão de ácidos biliares lipofílicos e não lipofílicos, o que reduz, por sua vez, a apoptose e a necrose, o que leva a um efeito hepatoprotetor. A redução da toxicidade biliar também junto à mitocôndria foi essa racionalidade que levou, por exemplo, a ter ensaios do ácido ursodeoxicólico na NASH, uma das razões. E a estimulação da secreção colangeolar, que é o efeito Colagol. Portanto, há um efeito hepatoprotetor e um efeito Colagol. Se isso se reverte em vantagens para o paciente, é uma questão que só os ensaios clínicos controlados vão definir. Mas é muito difícil você conduzir ensaios clínicos controlados em colestase por droga, porque nós não podemos homogeneizar amostras com facilidade. Teria que ser pela mesma droga, pacientes com mais ou menos a mesma faixa etária, pareados por sexo, etc, etc. Muito difícil isso. Mas, a todo momento, há relatos na literatura com o uso do ácido ursodeoxicólico associado ou não a outros componentes, em que existe uma redução, uma melhora da colestase. Existem outros onde não houve melhora da colestase. Por isso, o seu uso é individualizado. Mas a maioria dos centros, no mundo todo, acaba utilizando em pacientes com uma colestase mais prolongada, ou uma colestase grave no início, em função dessa possibilidade de proteção hepatocelular, e também o perfil do medicamento é um perfil muito favorável em relação a pouquíssimos efeitos adversos. O uso do corticoide é ainda mais complicado, ainda mais controverso, embora eles sejam frequentemente administrados. Não há nenhum estudo que mostre que melhora, que tem benefícios ou que melhore sobrevida. Ao contrário, em pacientes com doença muito grave, não melhora a sobrevida. O papel dos corticoides nós conhecemos muito pouco. Talvez o uso do corticoide ele seja mais justificado se nós tivermos evidências de hipersensibilidade, alterações cutâneas, hiperosinofilia, ou até mesmo quando o paciente tem síndrome Dressel, que é raríssimo uma síndrome Dressel associada a essas manifestações colestáticas tão fortes assim. Nessas condições, acho que fica mais confortável prescrever o corticoide. Quando o paciente tem uma hepatite autoimune light, aí não tem a dúvida, essa é a droga de escolha. Mas esses pacientes não cursam com a colestase tão intensa assim. E no manejo do prurido? O ácido ursodeoxicólico não é uma indicação para tratar prurido. Ao contrário, tem alguns relatos até que demonstram que ele pode até piorar o prurido. A gente trata o prurido com aquela escadinha da colestiramina, da rifampicina, naltrexona. E agora, um outro componente interessante que é o bezafibrato. Mas, em alguns casos, o ácido ursodeoxicólico trata prurido. Na colestase gravídica, o ácido ursodeoxicólico trata prurido. A imensa maioria dos pacientes melhora o prurido com ácido ursodeoxicólico. O uso do ácido, o tratamento do prurido, ele segue o tratamento habitual de qualquer prurido, mas não está errado a tentativa terapêutica aqui, inicialmente com uma droga como ácido ursodeoxicólico, pelo seu bom perfil e sabendo que tem uma resposta variável. E, em seguida, vamos fazendo a escadinha habitual que a gente usa para o tratamento do prurido. O bezafibrato é outro componente interessante. Hoje é uma droga que é utilizada em colangite esclerosante, inclusive no prurido da colangite esclerosante. A gente tem pouca informação em outras condições, mas é algo que tem um racional forte
e que pode entrar na nossa perspectiva terapêutica. Por outro lado, tudo tem dois lados, bezafibrato pode ser hepatotóxico também. Então, tudo em medicina, risco e benefício. Por fim, colestase por droga, nós temos 25% delas são por DILI, muitas vezes subdiagnosticadas, não é todo o centro que consegue chegar a esse diagnóstico. A morbimortalidade é elevada, fatores genéticos podem alterar a resposta imunológica e podem também causar transtornos maiores em função daquelas proteínas transportadoras com funcionalidade reduzida. E parar a droga sempre, esse é o tratamento, e o restante deve ser individualizado. Lembre-se que a resolução não é rápida, pode demorar até 2 anos, e o grande problema é quando há perda de ductos biliares. E vamos, em seguida, discutir alguns casos que vão contextualizar o que eu acabei de mencionar aqui em colestase por droga. Aqui vocês estão vendo um caso clínico que foi discutido já no Hepatologia do Milênio algumas vezes e que eu estou trazendo aqui no segmento para vocês. Observem esse paciente de 38 anos, masculino, com quadro de infecção de trato respiratório em janeiro de 2008. Ele procurou a emergência médica e, ao procurar a emergência médica, foi prescrito para ele, em 2008, amoxicilina clavulonato. Após 8 dias, esse paciente iniciou icterícia colúria e prurido. Nesta época, ele fez uso de prometazina, não teve sucesso no controle do prurido. Foi encaminhado ao hepatologista, que prescreveu colestiramina após o diagnóstico de colestase por droga, uma vez que o paciente tinha utilizado amoxicilina clavulonato. Esse paciente melhorou após o uso da colestiramina. Neste período, ele tinha aminotransferases elevadas, 270 LT, 170 ST, com uma gama-GT e uma fosfatase bastante elevada. Significa que esse paciente tem um quadro mais colestático do que hepatocelular, aparentemente com a reserva funcional hepática muito boa. Ultrassonografia de abdômen normal, e esse paciente normalizou as enzimas hepáticas em 60 dias, normalizou a STLT em 60 dias, mantendo fosfatase alcalina e gama-GT um pouco elevada, mas sem prurido, sem icterícia. 3 anos depois, em fevereiro de 2011, ele teve um quadro de faringite, procurou um otorrino, ele relatou, foi o que ele disse, né, ao médico, a história anterior, mas mesmo assim foi prescrito o mesmo medicamento, a amoxicilina clavulonato. Aí, já 4 dias após o uso, ele desenvolveu prurido, seguido de icterícia e colúria, e aí ele já veio direto ao hepatologista. Perguntado por que ele não tinha falado, ele insistiu que ele falou com o médico, mas que o médico perguntou a ele se ele tinha usado alguma vez penicilina benzatina. Ele disse que usou e que não teve nada, e o médico disse que ele poderia usar. Na verdade, houve uma confusão. O médico pensava que a reação adversa a um beta-lactâmico é só alérgica. Então, a pergunta clássica, pelo fato de muita gente ter tomado benzetacil no passado, era esse, né? A penicilina benzatina. Acontece que não era esse o caso era DILI. Isso demonstra que é preciso permear mais essa informação sobre hepatotoxicidade entre os profissionais médicos de outras especialidades. Ele não poderia ter prescrito esse medicamento. Esse paciente, então, já chegou com aminotransferases elevadas e, de novo, com fosfatase alcalina, gama-GT muito elevada, a ultrassonografia de abdômen estava normal, então ele realmente não tinha nenhuma obstrução biliar, foi suspensa imediatamente a droga. Então, colestase por amoxicilina clavulonato, qual o padrão? Autoimune, ductopênica, colestase simples ou mista. Qual seria o padrão? Todas elas podem, mas pouco provável hepatite autoimune.
O mais comum é uma mista ou uma colestase simples e, em seguida, vem a forma ductopênica. O que não se sabe é se a exposição seriada, como foi o caso dele, poderia predispor mais à forma ductopênica. Mas, geralmente, em casos como esse, uma segunda exposição tende a ser pior do que a primeira, como regra geral, em DILI. É o chamado The Challenge, o Re-Challenge. O The Challenge eu usei, eu suspeitei da droga, eu tirei a droga e o paciente melhorou. Isso é o The Challenge. E o Re-Challenge, que o médico nunca pode fazer, mas às vezes o paciente faz, usou a droga de novo e desenvolveu uma doença semelhante. Geralmente, no Re-Challenge, a doença é pior. Geralmente é pior. Vamos ver o que aconteceu com esse paciente. Então, os marcadores genéticos para a amoxicilina clavulonato, a gente viu que sim, tanto de proteção quanto de risco. Ligado ao HLA, ligado a alguns polimorfismos, mas a praticidade clínica disso não existe. Você não vai fazer, por enquanto, né? Um dia eu espero que exista, mas por enquanto não faz o menor sentido. A colestase por amoxicilina clavulonato, você usaria o ácido ursodeoxicólico? A pergunta é sim imediatamente, sim após controle do prurido, não. Aquilo que eu mencionei anteriormente. Decisão individualizada. Se você acha que esse paciente tem uma doença extremamente grave no início, é off-label, mas é algo que tem uma racionalidade. Se esse paciente não melhora ou vai piorando, pode ser utilizado na forma de proteção ao hepatócito. Mas não há uma recomendação de nenhum guia, nenhum consenso internacional, nem da ALEN, nem da ISO, nem da SLD, recomendando ainda o uso do ácido ursodeoxicólico, mas priorizando a decisão individualizada. A prometazina pode ter contribuído, nesse caso, contribuído para pior. Prometazina é um antialérgico, faz o paciente dormir, mas não trata prurido, coisa alguma. Ao contrário, prometazina está associado à colestase e à síndrome ductopênica. Não seria a droga de escolha para utilizar nesse paciente. Pode agravar, não sei se foi o caso, mas pode agravar. E por fim, desculpe, eu vou voltar aqui. Por fim, a evolução desse paciente. A evolução desse paciente acabou usando o ácido ursodeoxicólico e a evolução dele foi bastante favorável, mas ele demorou praticamente 8 meses para normalizar completamente as suas enzimas. Vamos ver esse próximo caso bastante interessante também. É um paciente de 53 anos, hemofílico, portador de hepatite C, estava se preparando para tratar a hepatite C, e aí teve um quadro gripal, usou um medicamento chamado colistina D, que é um descongestionante, e aí ele cursou com prurido e o perfil hepático dele alterou com esse medicamento. E como ele estava sendo preparado para tratamento, e naquela época o tratamento passava pela biópsia, foi feita uma biópsia hepática, ele era hemofílico, a biópsia foi transjugular, e aí a gente observou algumas coisas interessantes. Esse paciente tinha alterações compatíveis com hepatite C, mas tinha colatostase, ele tinha aquelas células balonizadas e com corpúsculos de Mallory ou Mallory-like, muito próximos à zona 1, o que significa a possibilidade de uma colestase por droga. Um insulto agudo, você tem hepatócitos multinucleados, aqui mais colatostase, outro corpúsculo de Mallory, sugerindo a possibilidade dele ter uma droga. Aqui um pouco de esteatose, que isso pode ser da hepatite C, e esse paciente já tinha esboço de nódulo hepático. Eu não sei o quanto a colestase contribuiu para isso.
Bom, então ele tem a hepatite com muita valorização de hepatócitos, um quadro colestático, era um F3. Esse paciente precisou atrasar um pouco o tratamento da hepatite C na época, e esse paciente também precisou tratar o prurido, usou o ácido ursodeoxicólico, e esse, coincidentemente ou não, respondeu ao prurido. Depois ele foi tratado da hepatite C, e evoluiu com melhora satisfatória. Então, meus caros, era isso que eu tinha que falar e contextualizar com esses casos clínicos que foram reais e foram já apresentados no Hepatologia do Milênio. Obrigado.